Olá, seja bem-vindo. Esta é a live número 5 da série Por Detrás do Dinheiro e o tema de hoje é disfunção financeira. Eu vou fixar aqui o comentário. Essa é a quinta live e caso você não tenha assistido às lives anteriores, elas estão disponíveis, eu deixei as lives gravadas e você consegue acessá-las aqui mesmo na minha bio. Acessando a minha bio, logo embaixo ali da descrição, tem aquele ícone do IGTV. Clicando nesse ícone do IGTV, tem lá séries. Em séries você encontra a série de colives que eu estou fazendo com algumas pessoas e também tem a série Por Detrás do Dinheiro. Você pode até ativar as notificações para todas as vezes que uma nova live for inserida, você receba a notificação para acompanhar e ficar atualizado em relação a esse conteúdo. Só lembrando que na live número 1, o tema central foi: dinheiro não é a solução. Dinheiro não é a solução porque o dinheiro não é o problema. E aí eu liguei isso ao ciclo da prosperidade, ou a tríade do sucesso, que é o ser, fazer e ter. Aonde o ser, os nossos comportamentos e hábitos, a nossa inteligência emocional é muito mais importante do que o ter. Quando eu tenho o dinheiro de uma forma mágica, por exemplo, um prêmio de uma Mega Sena, há uma tendência muito grande de que isso seja perdido num tempo relativamente curto, tá? Porque eu não tenho comportamentos e hábitos para gerir aquilo. Na segunda live eu falei sobre o estresse financeiro, que é considerado o pior estresse, acima do estresse do trabalho, acima do estresse da família. Estresse financeiro é o primeiro no ranking de estresse e ele pode acontecer pela falta ou pelo excesso do dinheiro. Dinheiro traz preocupação, tanto na falta quanto no excesso, e é isso que você vai compreender lá na live de número 2. Na live de número 3, eu falei sobre as crenças financeiras limitantes, que é o que está fazendo, de repente, você ter dificuldades em lidar com as suas finanças. Boa tarde, Jorge. As crenças financeiras limitantes, elas são instaladas principalmente na nossa infância e adolescência, do 0 aos 14 anos, e elas fazem com que a gente tenha dificuldade em lidar com dinheiro e muitas vezes esses nossos comportamentos eles são imperceptíveis. Na quarta live eu trouxe o tema: você sabe o que fazer, mas não consegue. Então, quando você está passando ali por uma dificuldade financeira, você vai buscar conhecimento sobre educação financeira, você vai buscar conhecimento sobre produtos financeiros, serviços financeiros, e ainda assim você não consegue mudar essa realidade. Por mais conhecimento que você adquire na área financeira, você percebe que você fica patinando. Você sabe o que fazer, mas você não consegue fazer. É muito parecido, por exemplo, com a questão do emagrecimento. Todo mundo sabe basicamente o que precisa fazer para perder peso e chegar num corpo ideal ou no corpo que agrade a si mesmo, mas poucos efetivamente conseguem. Então, não basta só saber o que fazer, porque muitas vezes existem partes emocionais que estão no nosso subconsciente, que nós não temos então uma percepção em relação a isso e que é forte e determinante no nosso comportamento. Eu vou trazer um exemplo para você aqui, inclusive no vídeo que eu gravei para o YouTube falando: você já pensou no dinheiro como representação do amor? E o mesmo serve para a comida. Muitas vezes, algumas pessoas têm, por exemplo, dificuldade de fazer uma dieta. Por quê? Porque lá na adolescência e infância, a maneira como a comida era utilizada era uma representação do amor. Era para preencher algo que estava vazio. Boa tarde, Gustavo. E aí, aquele comportamento de usar a comida na infância e na adolescência para representar o amor
faz com que a pessoa mais tarde, quando ela precisa fazer uma dieta, por exemplo, a dieta é como se fosse uma restrição de amor na questão emocional. E aí a pessoa tem dificuldade em chegar na sua meta, no seu objetivo. E o mesmo vai acontecer com o dinheiro. Se lá, nessa fase da vida, eu sempre trago e enfatizo essa fase da vida porque é a fase mais importante de absorção, de interpretação do mundo e que tem grande impacto na nossa vida adulta. Se o dinheiro lá atrás ele foi usado como representação de amor, ou seja, todas as vezes em que eu estava triste ou que eu me sentia vazio, meus pais ou as pessoas que cuidaram de mim me davam presente ou me levavam para passear, algo do tipo para trazer essa representação do amor, que é a forma como eles conseguiam me entregar amor, vamos dizer assim, eu vou trazer isso para a vida adulta. E aí na vida adulta, muitas vezes eu tenho dificuldade em poupar dinheiro, eu acabo gastando sempre demais, porque sempre que tem um vazio dentro de mim, a forma de eu completar esse vazio, de eu preencher esse amor, que eu não consigo preencher de outra forma, é gastando o dinheiro. Olha só o impacto que isso tem na nossa vida. E aí eu te pergunto, você tem ou sofre de disfunção financeira? Talvez isso num primeiro momento seja assustador. É um termo que talvez ainda você não tenha ouvido falar. Disfunção financeira, patologia financeira. É só você imaginar o seguinte: saúde financeira. Você ter um saldo positivo na sua conta. Se você não tem esse saldo positivo, ou então, como eu já tratei em lives anteriores, você tem um saldo positivo, mas você ainda assim tem um grande estresse com as suas finanças, muito possivelmente você sofre de disfunção financeira ou de patologia financeira. Apesar desse termo inicialmente soar como assustador, a disfunção financeira ou patologia financeira nada mais é ou nada mais são do que os comportamentos que nós temos no nosso dia a dia e que fazem com que a gente não tenha uma boa saúde financeira. São comportamentos extremos que nos levam a comportamentos exagerados. Porém, esses comportamentos, apesar de eu falar para você que são comportamentos exagerados, eles se tornam tão rotineiros que acabam sendo imperceptíveis. E aí é muito comum nós tomarmos decisões e depois da decisão tomada, depois de algum tempo falar, puxa, de novo repetir esse padrão. De novo gastei dinheiro onde não deveria ter gastado. Então, as disfunções financeiras são comportamentos financeiros rotineiros, normalmente extremos, que nos levam a não ter uma boa saúde financeira. Essas reações elas são muito comuns, tá? São muito comuns no dia a dia e basicamente elas são baseadas aqui em 3 perfis. O primeiro perfil é de repetição de padrão. Mas repetição de qual padrão, Bruno? Repetição do padrão familiar. Assim como meu pai e minha mãe lidaram com o dinheiro, eu também lido com o dinheiro atualmente. Muitas vezes, o que eu sempre julguei no meu pai e na minha mãe, em que eu não concordava, eu faço hoje da mesma maneira, só que de forma inconsciente, de forma imperceptível. Isso é o mais comum, a repetição de padrão. Então, esse é um perfil da disfunção financeira. Meu pai, minha mãe ou as pessoas que cuidaram de mim não tiveram uma boa saúde financeira por determinados comportamentos. Aqueles determinados comportamentos ficaram registrados aqui no meu subconsciente e eu repito esses comportamentos nos dias atuais. O outro perfil é o perfil que vai para o extremo. Então, eu olho para o comportamento do meu pai, da minha mãe ou dos meus avós, interpreto aquilo de uma forma que eu não concordo e não acho legal e vou para o extremo. Então, talvez eu tenha tido pais
que eram extremamente gastadores, pode ser que eu vire extremamente poupador. Isso é bom? Depende. Se é uma poupança, se você se torna um poupador, mas que isso não te deixa em paz com o dinheiro, isso acontece. Você fala, mas como assim a pessoa guarda dinheiro e ainda assim se sente mal? Eu falei sobre isso também nos vídeos anteriores. Ela poupa o dinheiro em excesso por causa de medos. Não significa que o fato dela ter dinheiro guardado, ela está bem com as finanças. Significa que ela poupa dinheiro por um medo. E aí as questões emocionais que estão por detrás disso é que vão pegar no dia a dia. A pessoa não consegue ter uma boa qualidade de vida no hoje porque ela não consegue gastar dinheiro com prazer. Ainda que esteja dentro do seu orçamento, dentro da sua renda, sem impactar com relação a dívidas, por exemplo. Então, primeiro perfil é o perfil que repete o padrão do pai, da mãe, dos avós ou dos cuidadores. O segundo perfil, ou de disfunção, é o perfil que vai para o extremo desse comportamento. E aí o terceiro perfil é o perfil que vai flutuar entre os dois extremos. Ora, a pessoa é muito poupadora, ora, a pessoa é muito gastadora. Ela vai ficar pulando de um lado para outro e tudo depende dos acontecimentos da vida. Tudo depende de como ela se sente. Às vezes, em momentos ela se sente insegura e ela poupa demais devido àquela insegurança. Mas, num outro momento, ela quer a liberdade, ela olha para o passado e fala, lá atrás eu não tive, agora eu tenho condição de ter, ela vai lá e gasta tudo de uma vez só. Então tem hora que ela tem a poupança e tem hora que ela não tem nada. Tem hora que ela tem a poupança e tem hora que ela não tem nada e ela fica flutuando entre esses dois extremos. Então são esses três perfis que pode acontecer basicamente na disfunção financeira, de uma forma mais geral. Olha só essa história baseada em fatos reais que eu vou te contar agora. Lewis cresceu em uma família muito rica que vivia numa cidade pequena. Portanto, era uma família muito conhecida naquela cidade. Em consequência disso, Lewis ele andava sempre com pouco dinheiro na carteira. Ele andava lá somente com R$1 dentro da carteira. Por quê? Pelo fato da sua família ser muito rica e muito conhecida na cidade, ele podia em qualquer lugar, em qualquer comércio da cidade, gastar o que ele gostaria de gastar ali na hora e ele deixava lá marcado para que a mãe dele depois fosse lá e pagasse pela conta. Certamente você já deve ter ouvido falar algo assim, ou talvez você tenha crescido e visto, convivido com pessoas que tiveram esse mesmo tipo de ambiente, onde os pais eram muito conhecidos na cidade, a pessoa simplesmente ia lá no comércio, marcava e depois o pai ia lá e pagava. Eu lembro muito bem disso na infância, eu tive amigos que tiveram esse mesmo tipo de ambiente, de crescimento em relação ao dinheiro. E aí, num determinado dia, Lewis estava lá na faculdade, e aí quando ele gasta o dinheiro, ele vai pagar uma conta, apita lá que ele estava sem saldo. Preocupado, ele liga para a mãe e fala, mãe, apitou aqui, eu estou sem saldo na conta. A mãe dele falou, filho, não se preocupe. Como seu pai é o dono do banco, quando isso acontece, automaticamente mais dinheiro entra na sua conta. Então, fique despreocupado. Observa que Lewis, então, cresce sem precisar se preocupar com o dinheiro, sem precisar lidar com o dinheiro, né? Se ia faltar, se não ia faltar, se ele precisava direcionar para algo ou não. Então, tudo estava sempre à disposição na hora que ele queria, da forma como ele queria, porque os pais estavam sempre bancando aquele estilo de vida. E aí, em contrapartida disso, Lewis
não tinha autonomia para suas tomadas de decisões ou para tomadas de decisões na sua vida. Em contrapartida desse comportamento dos pais que pagavam tudo, os pais também controlavam a vida de Lewis. Então, o carro foram os pais quem escolheram para ele. A faculdade foram os pais quem escolheu. As viagens foram os pais quem escolheu e assim por diante. Todas as decisões da vida de Lewis eram tomadas pelos pais. E quando isso acontecia, Lewis começou a tomar uma interpretação do dinheiro, de que dinheiro é poder. O dinheiro tem o poder, então, de controlar a vida de outras pessoas. E olhando para isso, ele tem para ele, conscientemente, de que ele não queria esse tipo de poder na vida dele. Ele não queria repetir este processo. Lewis cresce, se casa, constitui a sua família, e o que você acha que aconteceu? Lewis repetiu todo esse padrão com seus filhos. Ele dava dinheiro para os filhos, só que em contrapartida, ele controlava todas as decisões. Ele escolheu a faculdade dos seus filhos, ele escolheu como seria a festa dos seus filhos, ele escolheu como seria o casamento das suas filhas, ou seja, todas as decisões ele tomou para ele. E aí ele se viu repetindo o padrão dos seus pais, algo que lá atrás, conscientemente, ele dizia que ele não queria na sua vida. Mas observe então como essas interpretações, como esses comportamentos, esses mundos, eles vão ficando salvos na nossa cabeça e tem muito mais força do que a gente imagina. E esses comportamentos, eles são primeiramente inconscientes. E aí eu preciso tomar isso então e trazer para a consciência. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela tem patologia financeira, ela tem disfunção financeira, ela não está com a saúde financeira em dia, ela começa a se sentir envergonhada. Por quê? Dinheiro, como nós falamos lá nas primeiras lives, é o maior tabu. Falar de dinheiro é um tabu maior do que religião, do que sexo e do que política. E dinheiro, para nós, nesse mundo capitalista, ele representa sim poder, ele representa a imagem. Nós julgamos muitas pessoas pelas questões materiais, pelo que as pessoas têm. Então, quando a pessoa ela muitas vezes não tem dinheiro, ela acaba ficando envergonhada, é como se ela não tivesse os resultados na sua vida. Essa vergonha faz com que a pessoa se sinta sem valor, faz com que a pessoa se sinta incompetente, e isso vai paralisando cada vez mais as pessoas. E conforme esse tempo vai passando e a pessoa continua na dificuldade financeira, ela começa a não se sentir digna de felicidade, ela começa a não se sentir digna de graça. Ela tem uma ação, depois daquela ação ela tem uma recaída. E aí ela tem uma nova ação, depois daquela ação ela tem novamente outra recaída. E esse ciclo vai se repetindo até que a pessoa se torne apática. E aí nessa apatia ela não quer mais saber sobre finanças. É aquilo, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Dentro dessas disfunções financeiras, nós temos, por exemplo, o desequilíbrio financeiro. Simplesmente isso, desequilíbrio. Eu gasto mais do que aquilo que eu tenho de renda e isso me leva em direção ao endividamento, por exemplo. Boa tarde, Otávio, maravilha? O desequilíbrio financeiro, então, ele é uma disfunção financeira. E aí eu preciso olhar por que eu tenho esse desequilíbrio, o que me leva a viver degrau acima daquilo que eu posso. A gente sempre diz que o ideal é que nós possamos viver 1 a 2 degraus abaixo da nossa capacidade de renda. O que é isso? Por exemplo, você tem condições de comprar um carro que custa
80 mil reais. Ao invés de você comprar esse carro de 80 mil reais e ficar apertado financeiramente, você vai comprar um carro de 60 mil, que vai servir a sua vida, da mesma forma como serviria o carro de 80 mil, porém você continua com uma folga financeira para suas necessidades do dia a dia. O que acontece é que muitas vezes nós podemos comprar o de 80, nós vamos comprar o de 80 ou até o de 90. Só que nós vamos nos colocar numa situação financeira muito difícil, que muitas vezes vai desequilibrar para o lado negativo e vai me fazer entrar em dívida. A próxima disfunção financeira é o imediatismo. O que é o imediatismo? A compra imediata, a compulsão de compra. Eu quero, vou lá e compro. Né? Ou a gente pode traduzir isso como o imediatismo, por exemplo, o prazer de curto prazo, o prazer do agora. Então, eu planejo, eu quero conscientemente ter uma independência financeira, eu quero ter a minha aposentadoria, mas quando surgem oportunidades para eu gastar o dinheiro no hoje, eu gasto o dinheiro no hoje e não faço o investimento, não faço a poupança para aquele meu objetivo, por exemplo, da independência financeira, da minha aposentadoria. O imediatismo faz com que a gente também se atrapalhe nas finanças. E aí vem a apatia que eu mencionei anteriormente. Boa tarde, Vaguinho. Tudo certo? A apatia é justamente eu entrar numa condição de não querer nem olhar para as finanças, não querer nem saber das finanças. Então eu vou vivendo, eu não sei o quanto eu ganho, eu não sei o quanto eu gasto, eu sempre me vejo apertado, eu estou sempre me fazendo um baita de um esforço para pagar as contas do dia a dia. E mesmo assim, eu sabendo que eu preciso olhar para minhas finanças para mudar essa realidade, eu não consigo olhar. Eu estou apático. Eu estou vivendo num mundo cinza, sem emoção. A apatia, ela é basicamente uma depressão moderada, vamos dizer assim, em nível psicológico. Eu não tenho vontade de nada, nada me desperta desejo, nada faz com que eu tenha mais alegria. E aí, olhar para as finanças, nem pensar. Novamente, aquela frase que eu falei agora há pouco. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Uma outra disfunção financeira é com relação à renda. Quando a renda é baixa ou inexistente, por exemplo, na questão de um desempregado que não tem ali não tem dinheiro guardado, né? Não tem uma reserva de emergência. Então, isso também vai levar a uma disfunção financeira. Autoconfiança, ou melhor, excesso de autoconfiança. Autoconfiança é bom, mas o excesso de autoconfiança vai me levar a ter dificuldades. Por quê? O excesso de autoconfiança é meio que... Se a gente pensar num profissional autônomo ou liberal que tem variações nos ganhos mensalmente, de repente esse profissional ele tem um mês extraordinário. Ele chega a receber lá 3 vezes mais do que normalmente ele recebia. Foi um mês bastante atípico. A partir daquele momento vem uma autoconfiança nele de que a partir dali todos os meses ele vai passar a receber aquele valor triplicado. E aí, naquela primeira oportunidade que ele recebeu o triplo do que ele recebia anteriormente, o que ele faz com o excesso de autoconfiança? Vai lá e realiza todos os desejos que ele tinha. Ele queria trocar o carro por um carro melhor, ele vai e compra. Ele queria comprar a casa própria, ele vai lá e compra. Só que aquilo, ele não parou para analisar que foi uma situação pontual. O excesso de confiança fez com que ele tomasse aquela decisão sem pensar. E aí, daí a pouco, a renda dele volta como era anteriormente, e essa decisão que ele tomou pelo excesso de autoconfiança desequilibra todas as finanças. Então, o excesso de autoconfiança também é uma disfunção financeira. E a pressão social? A pressão social também é uma disfunção financeira, do qual a gente quer viver como os outros vivem, muitas vezes. Boa tarde, Rick.
Por exemplo, a gente fica nessa vaidade. Então, o que a sociedade diz que é importante para a minha vida, eu vou lá e tomo decisões pelo que a sociedade diz que é importante para mim, ou por uma questão de vaidade minha, e aí eu me vejo apertado financeiramente. De repente, o meu vizinho comprou um carro novo, ou um amigo comprou um carro novo, eu, para não ficar para trás, vou lá, também vou comprar um carro novo. Só que no meu orçamento, aquele carro novo ainda não caberia. Mas eu estou tomando decisões porque a minha vaidade fez com que eu queria mostrar que eu também tinha capacidade de fazer aquilo. E hoje nós somos bombardeados por propagandas, né? Marketing digital. Você abre o celular, toda hora nós estamos recebendo patrocinados. Toda hora a gente recebe propaganda de produtos ou de serviços. Você já deve ter percebido que às vezes você conversa alguma coisa com o telefone próximo de você. Você estava conversando, por exemplo, a respeito de um determinado tênis. Pouco depois você abre o celular, vai aparecer uma propaganda daquele tênis que você estava falando ou de um outro tênis que tem características muito parecidas. E aí isso faz com que nós tomemos decisões emocionais, decisões impulsivas que vão prejudicar as nossas finanças. E aí dentro disso, é possível mudar essa realidade? Sim, é possível mudar. Mas não é possível mudar da noite para o dia. Acontece que muitas vezes quando a gente se vê nessa situação, nós queremos mudar da noite para o dia. Nós queremos sair de uma disfunção financeira e ter uma condição, um comportamento financeiro perfeito. E aí o segredo não é buscar a perfeição, mas é buscar o progresso. Cada dia dar um passo a mais para mudar esse comportamento da disfunção e da patologia financeira. É progresso, progresso diário, é com o tempo. Mudança de comportamento ela não acontece da noite para o dia, exceto em casos muito extremos, como acidentes graves, algumas coisas assim que têm impacto emocional muito forte, perda de um ente querido, uma perda surpresa. Esse tipo de situação até pode trazer mudanças comportamentais da noite para o dia, porque o impacto emocional é muito intenso e aí a gente acaba muitas vezes indo para o extremo do comportamento. Mas fora isso, a mudança de comportamento, de hábito, né, em condições normais, é algo que leva muito tempo. Não tem nada a ver com faça os 21 dias, faça os 90 dias. Não existe esse padrão. Cada comportamento tem o seu tempo para que seja instalado, para que seja mudado. E o mesmo comportamento vai levar tempo diferente para cada pessoa. É uma questão individual, uma questão subjetiva. Então, se eu quero parar de tomar refrigerante, pode até ser que eu consiga fazer isso em 21 dias ou em 90 dias. Mas outra pessoa não vai conseguir parar de tomar refrigerante nos mesmos 21 dias ou nos mesmos 90 dias. Porque não é só o comportamento, mas é o que está por trás do comportamento. E nas questões financeiras, boa tarde, Léo, maravilha. E nas questões financeiras é a mesma coisa, o comportamento ele não vai mudar da noite para o dia. Então, se eu tenho comportamento de disfunção financeira, de patologia financeira, dentro dessas que eu citei, por exemplo, desequilíbrio, imediatismo, apatia, renda baixa ou renda inexistente, excesso de autoconfiança, pressão social, o que eu preciso me preocupar é como eu vou progredir para mudar esse comportamento e não querer do dia para a noite buscar a perfeição. Agora meu comportamento é assim e eu considero que a perfeição é isso, no dia seguinte eu quero ter essa perfeição. Não, porque se nós colocarmos isso, essa busca da perfeição, isso vai fazer com que a gente desista muito rápido de mudar os nossos comportamentos financeiros. Observa de novo a história que eu contei para você agora há pouco. Lembra? A pessoa cresceu dentro de um ambiente, ela viu o comportamento dos pais com ela
ela tomou consciência daquilo e falou, eu não quero repetir isso. E aí, quando ela cresceu, casou e constituiu sua família, o que ele fez? Se viu repetindo aquele padrão que lá atrás ele disse que não queria. Então, essas questões que estão por detrás do dinheiro são muito fortes nos nossos comportamentos. É por isso que a gente não vai mudar do dia para a noite. Eu preciso entender o que está por detrás do comportamento para ir aos poucos mudando. O importante é, eu estou progredindo? Maravilha! Uma progressão constante até que o meu comportamento saia dessa disfunção financeira e aí eu passe a ter uma saúde financeira positiva. Aos poucos, então, nós vamos rompendo essas barreiras mentais. Novamente, como eu falei para você nas lives anteriores, começa a olhar para o teu passado, do 0 aos 14 anos principalmente, e começa a pensar como é que era o ambiente em que você cresceu com relação o relacionamento com o dinheiro. Você lembra de fatos que foram emocionalmente intensos e que ficaram registrados para você? O que foi que você registrou na sua vivência com o dinheiro? E aí, muito possivelmente, você vai encontrar características que estão fazendo com que você tenha esse comportamento atual e que está fazendo com que você tenha disfunção financeira. Então, só lembrando, essa foi a nossa quinta live. O tema dessa live foi disfunção financeira. Todo o outro conteúdo, se você não viu, onde eu falei sobre dinheiro não ser a solução, estresse financeiro, crenças limitantes, você sabe o que faz, mas não consegue, você sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer diferente, você pode ver aqui na minha bio, acessa a minha bio, logo abaixo ali da descrição tem o ícone lá do IGTV, clica no ícone do IGTV, vai ter lá séries. Você vai encontrar duas séries, a série de Colive, que é a série que eu estou fazendo semanalmente, né? Falando de vários assuntos da vida, inclusive finanças, e você vai encontrar a série Por Detrás do Dinheiro. Lá você pode assistir as outras 4 lives anteriores e você pode também ativar a notificação para todas as vezes que uma nova live for realizada e inserida, você vai receber a notificação para vir aqui e se atualizar. Lembra que o intuito dessa série Por Detrás do Dinheiro é justamente mostrar que os nossos comportamentos, eles foram muitas vezes moldados lá na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente precisa olhar para isso para mudar de fato os nossos comportamentos financeiros. Obrigado pela sua presença, obrigado por assistir mais essa live. Eu vou ficando por aqui, espero que você acesse as outras. Deixa seu curtir aqui e deixa seu comentário, por que valeu a pena essa live, que insight você teve, como é que essa live pode ajudar você nas questões financeiras que você tem atualmente. Um forte abraço e até a próxima.